Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre compreender a vontade de Deus. Vou compartilhar com vocês alguns mitos, algumas verdades e no final eu vou dar algumas dicas de como nós podemos compreender a vontade de Deus para a nossa vida em específico. Bom, em primeiro lugar nós temos que falar, se você é um discípulo de Jesus, você não vive mais de forma independente, mas você vive para agradar e para fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus age de acordo com seus planos e Ele ordenou tudo o que acontece soberanamente conforme a sua vontade. Existem 3 dimensões dessa vontade divina. A primeira é a vontade universal, que é a vontade de Deus para toda a história em geral. Segundo é a vontade de Deus coletiva, que é a vontade de Deus para a igreja, para o povo de Deus. E terceiro é a vontade de Deus individual, que é a vontade de Deus para uma pessoa específica, a vontade de Deus que Deus tem para a minha vida e a vontade que Deus tem para a sua vida. Uma parte da vontade de Deus está revelada nas Escrituras de forma bem clara, e está revelada para ser obedecida e não questionada. As coisas encobertas, porém, não pertencem a nós, mas pertencem a Deus. Então, nosso desafio é conhecer e compreender a vontade de Deus por meio da sua palavra, principalmente a sua vontade específica. E o que é essa vontade específica? Essa vontade específica são aquelas perguntas que nós fazemos para Deus. Senhor, com quem eu vou me casar? Se é com aquele rapaz, Senhor, qual emprego eu devo escolher, esse ou aquele, que faculdade eu devo fazer, que carreira eu devo escolher para minha vida. Olha, eu sei que Deus já pensou no assunto e Ele deseja o melhor para mim e para você. Mas como compreender essa vontade de Deus? Nós vamos usar um texto base que diz assim, e esse texto está em Efésios 5,17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Bom, então vou compartilhar com vocês 4 mitos sobre a vontade de Deus. E o primeiro mito é que Deus quer que você conheça o futuro. Bom, esse é um dos maiores erros que um cristão pode cometer, é achar que Deus tem que revelar o futuro para ele. Na verdade, Deus, ele quer revelar a sua vontade dia a dia, passo a passo para nós. Um exemplo disso nós podemos ver na vida de Abraão. Abraão ele foi chamado por Deus e obedeceu, indo para uma terra que ele receberia por herança, mas ele partiu pela fé sem saber para onde ele estava indo. Abraão conheceu a vontade de Deus para a vida dele, andando com Deus dia a dia, passo a passo, Deus ia revelando a vontade dele para Abraão. Então não se iluda, Deus ele pede para que você decole, mas ele não te entrega o plano de voo. O segundo mito é que Deus quer que você tenha 100% de certeza antes de tomar qualquer decisão, da mais simples que seja. Muitos cristãos acham que precisam de 100% de certeza para tomar qualquer decisão e acabam sofrendo daquela famosa síndrome de Gideão, onde ele pede um sinal, faz um teste com Deus, Deus responde e ele vai lá e pede outro sinal para confirmar o sinal e fica aquela coisa de Senhor, confirma essa confirmação, né? Quem nunca fez isso? Paulo, após várias tentativas, impedido pelo Espírito Santo, ele recebe uma visão de um homem que diz, passe para Macedônia e ajude-nos. Em Atos 16:19 diz assim, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo, ele junta os fracassos anteriores com a visão que ele recebeu, então ele chega a uma conclusão e toma a decisão. Há decisões que você precisará tomar que nunca terá 100% de certeza, aquela certeza total. E eu acho que isso acontece com a gente porque a gente não quer sofrer as consequências das nossas escolhas. Então a gente joga tudo a culpa em Deus, né? Qualquer coisa que acontecer de errado, a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Porque eu pedi para que Deus me falasse, me desse um sinal, eu fui lá, tomei a decisão conforme a vontade de Deus e agora se der alguma coisa errada, a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Então a gente não quer sofrer as consequências das nossas escolhas e isso acaba nos impedindo de tomar decisões, isso faz com que a gente fique parado. Mas é nesse momento que nós devemos parar, pensar, decidir e descansar nas promessas de Deus. O terceiro mito é que Deus dificulta o conhecimento da sua vontade. Outro mito é que a vontade de Deus é difícil de ser descoberta e que se ela realmente existe, é difícil de conhecê-la. Mas isso é um pensamento totalmente errado, porque se nós olharmos na Bíblia, Deus ele está mais empenhado em nos revelar a sua vontade do que nós em conhecê-la. Em Salmos 32:8 diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir.
e sobre as minhas vistas te darei conselho. Deus, ele revela sua vontade a qualquer um que esteja disposto a viver essa vontade, realizar essa vontade. Jesus, ele quer te ensinar o caminho que você tem que seguir. Lembrando que não é o caminho que você quer, mas o caminho que você deve seguir. Bom, existem 3 verdades. A primeira é que Deus permite você decidir. A segunda é que ele te dá sabedoria e discernimento para decidir. E a terceira é que ele te dá desejo e força para fazer a vontade dele. E o quarto mito é que Deus tem uma vontade complicada. A maioria dos cristãos é desconfiado com Deus porque acha que Deus vai trazer para a vida dele sofrimento, tristeza e que Deus vai frustrar os seus planos pessoais. E por isso muitos não querem conhecer verdadeiramente a vontade de Deus. Mas a Bíblia ensina outra coisa totalmente contrária a esse pensamento. A Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Eu vou ler um versículo que está em Jeremias 29:11, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então observe que Deus tem planos para você, para a sua vida. Deus pensa em você e quer o melhor para você. Então não tenha medo da vontade de Deus e lembre-se do que o salmista disse em Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Bom, depois que nós ficamos sabendo que Deus tem um plano para cada um de nós e que esse plano é bom, perfeito e agradável, nós precisamos conhecer este plano. E para conhecer este plano, eu vou apresentar para vocês 3 requisitos para compreendermos a vontade de Deus. E o primeiro é estudar a Bíblia. Se você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, comece estudando a palavra de Deus. A Bíblia ela é a vontade revelada e escrita de Deus para os homens. A Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação divina, para a correção, e ela funciona como um manual de Deus para a nossa vida. A Bíblia ela traz princípios e orientações para cada área da nossa vida. Nos relacionamentos, comportamento, empreendimento, nós precisamos ter coragem para obedecer essa orientação deixada por Deus e revelada para nós. A Bíblia ela ilumina nossa mente, abre nossos olhos, nos dá discernimento para tomar decisões em momentos difíceis. Ela também nos dá sabedoria para que a gente conheça a vontade de Deus e que a gente tome decisões segundo a vontade de Deus. O segundo requisito é orar especificamente pelo assunto. Bom, se através da palavra Deus fala conosco, através da oração nós falamos com Deus. E para conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos orar pedindo para que Deus nos revele e nos direcione no caminho que nós devemos andar. Em Jeremias 29, do 12 ao 13, diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração baseada no estudo da palavra é o meio estabelecido por Deus para nós conhecermos a sua vontade. O profeta Isaías disse que o desejo da nossa alma está na memória de Deus. Em Mateus 7, do 7 ao 8, Jesus diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A oração é um meio poderoso não para fazer que a nossa vontade seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra. E a terceira dica é aconselhar-se com pessoas maduras. Decisões erradas são tomadas porque foram baseadas em informações erradas ou pela ausência de bons conselhos. Salomão adverte dizendo: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas a multidão de conselheiros há segurança. Decisão com segurança é resultado de conselhos sábios. Deus usa pessoas para aconselhar pessoas a tomar decisões sábias. Seja humilde, ouça conselhos e opiniões de pessoas maduras, sensatas, pessoas que sirvam a Deus, que oram, que estudam a palavra, que estão em plena comunhão com Deus. Muito sofrimento pode ser evitado se você ouvir conselhos de pessoas maduras que amam a Deus, que servem a Deus, que amam você, que amam a igreja de Deus. O projeto principal de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. Ser feliz é viver no centro da vontade de Deus. E sucesso é viver cada dia o que Deus tem para a nossa vida.